Olá, boas-vindas a esta análise detalhada, um conteúdo educacional trazido pela Ford College. Hoje o papo é sobre como usar a inteligência artificial de um jeito super estratégico para limpar e organizar os pontos de entrada, os famosos entry points em programas Solana. Fazendo uma ponte rápida, na nossa lição anterior desta trilha, a Configuration Entry Points e na Solana Program Template, nós deixamos um ponto de entrada totalmente funcional pronto para uso. Agora o desafio é subir de nível. O objetivo aqui é pegar essa base funcional e transformar em um código altamente manutenível. E detalhe importante, a ideia não é usar a IA para escrever o programa do zero, mas sim como uma ferramenta de refaturação, automatizando os padrões e trazendo clareza sem quebrar absolutamente nada da lógica que já existe. Para começar com o pé direito, precisamos de um modelo mental bem sólido. Pensemos no ponto de entrada de um programa Solana exatamente como um roteador de internet. Esse roteador Solana tem apenas 3 responsabilidades fundamentais e bem separadas. Primeiro, o parse, que basicamente é o desempacotamento e a análise sintática dos dados brutos da instrução. Segundo, vem o validate, que é a hora de verificar as contas e as permissões de segurança. E por último, o dispatch, que é o roteamento final para a função correta. Ter essa divisão clara na cabeça é o que dita o tom da engenharia que vamos aplicar aqui. Cada responsabilidade tem que ter o seu próprio espaço, delimitado e limpo. Passando rapidinho pelo nosso roteiro técnico de hoje, vamos cobrir a introdução ao roteador Solana, entender a fundo o problema da duplicação, colocar a mão na massa na seção Refaturando com IA, passar pela etapa crucial de validar o novo código e fechando com chave de ouro a conclusão e próximos passos. Seção 1. Introdução. O roteador Solana. De funcional a manutenível. Bom, a base de código atual que herdamos das configurações anteriores funciona sem problemas. Os dados estão sendo lidos, as validações iniciais estão rolando, só que essa funcionalidade inicial, na maioria das vezes, é frágil e visualmente muito poluída. E isso nos leva a uma daquelas verdades universais da programação. Código funcional não significa código limpo. Sabe quando a gente guarda um fone de ouvido com fio no bolso da calça e na hora de tirar ele tá aquele bolo de nós impossível de desfazer? Pois é. Ele ainda funciona, a música ainda toca perfeitamente, mas é uma bagunça entender qual fio vai para onde. É exatamente com isso que o código de parsing espalhado pelo ponto de entrada se parece agora. Precisamos, com urgência, desembaraçar esses fios. Seção 2. O problema da duplicação. Sobrecarga cognitiva no código. O maior vilão desse amaranhado todo é, sem dúvida, a duplicação de código. Ela cria uma sobrecarga cognitiva enorme e é especialista em esconder vulnerabilidades. Imagina tentar fazer uma auditoria de segurança numa base onde a mesma regrinha de validação está escrita de 3 jeitos diferentes em lugares distintos. É um risco enorme. A diferença estrutural que a gente quer alcançar é gritante. De um lado, o código inline, cheio de ifs e ramificações, onde a regra de negócio se mistura com a validação mecânica de bytes. Um caos. Do outro, o uso de funções auxiliares. O fluxo fica super minimalista. Com chamadas curtas e bem nomeadas, tipo parse instruction e validate accounts, a intenção por trás do código fica óbvia, e a bagunça simplesmente dá lugar a uma interface super elegante. Seção 3. Refatorando com o IA, o assistente de andames. Então, como sair desse caos sem perder muito tempo? O truque aqui é tratar a inteligência artificial não como uma varinha mágica que faz tudo por conta própria, mas sim como um assistente focado em gerar scaffolding, ou seja, montar os andames para isolar as peças repetidas. Para isso, temos 3 níveis de comandos, ou prompts. O nível conservador pede só a extração do parsing. O moderado já avança para extrair validações comuns e dá aquele ajuste nos erros. E o agressivo vai com tudo. Fatora a validação, cria testes e ainda adiciona documentação inline. A dica de ouro para quem está começando é sempre usar o prompt conservador primeiro. Mudanças pequenas e constantes garantem controle absoluto sobre o que está sendo alterado na base. Para fazer essa integração do código gerado pela IA de um jeito realmente seguro, a gente segue um fluxo bem direto. O passo 1 é jogar o trabalho pesado para a IA e construir as estruturas base, as tais funções auxiliares. O passo 2 é o trabalho de artesão, iterar manualmente, substituindo cirurgicamente os blocos gigantes e repetidos no ponto de entrada pelas novas chamadas enxutas. E o passo 3, que sob hipótese alguma pode ser ignorado, é validar cada linha usando testes direcionados. Se tem uma regra para levar para a vida nesse fluxo todo, é essa: mantenha o escopo estreito. É crucial dar instruções para a IA, manter as assinaturas originais da API pública e focar única e exclusivamente na extração da lógica interna. Pedir para a IA adicionar só comentários curtos de uma linha descrevendo pré-condições é o ideal. Se pedir reescritas completas de módulos, bom, aí geralmente entram os comportamentos surpresa que são uma verdadeira dor de cabeça de rastrear depois.
O foco absoluto é preservar o exato comportamento do programa original. Nada mais, nada menos. Seção 4. Validando o novo código, garantindo a paridade comportamental. Chegamos na fase que talvez seja a mais importante de qualquer grande mudança estrutural: garantir a paridade comportamental. Não adianta nada ter um código brilhante e super limpo se ele quebrar a funcionalidade que já rodava lisinha em produção. O princípio que rege essa etapa é a refatoração consciente de regressões. A meta é reduzir o tamanho do código e deixar fácil de ler, mas com zero risco de adicionar bugs novos. Se um erro de validação antes da mudança retornava invalid instruction data, ele tem que continuar retornando exatamente esse mesmo erro sobre as exatas mesmas condições. E como garantir que estamos sendo conscientes contra regressões? Seguindo um checklist comportamental bem à risca. Primeiro, rodar os testes unitários padrão do projeto e confirmar que não pipocou nenhuma falha nova. Depois, rodar testes que foram feitos especificamente para o ponto de entrada, jogando dados brutos lá dentro. E terceiro, se o projeto tiver testes baseados em propriedades ou fuzzing, a hora de rodar de novo é agora, só para ter 100% de certeza que o nosso desempacotador centralizado continua respondendo certinho às mesmas categorias de erro de antes. E os números no final do dia provam que todo esse suor vale a pena. Olha só as métricas de antes e depois. Os locais com parsing repetido caíram de 3 para apenas um único ponto de contato. As linhas de código da função principal despencaram de 120 para 70, o que reduz absurdamente o tempo necessário para ler e entender o que está acontecendo ali. As 40 linhas de código que foram adicionadas agora moram em funções auxiliares isoladas, organizadas e super tranquilas de manter. O ganho de foco é, sem dúvida, inegável. Seção 5. Conclusão e próximos passos. Preparando para a segurança avançada. O grande aprendizado dessa jornada inteira é que fazer mudanças pequenas, fáceis de reverter e com uma ajudinha da IA tira um peso gigante das costas do desenvolvedor e deixa o terreno pronto para as próximas construções. Tratar a fronteira de entrada do nosso programa Solana como um verdadeiro roteador cria uma fundação robusta de verdade. Fica então essa reflexão para fechar. Como um código limpo prepara o terreno para uma segurança inquebrável? A resposta é simples. Com um ponto de entrada livre de repetições e sem lógicas confusas, as próximas etapas, tipo colocar ferramentas de depuração e asserções de segurança mais parrudas, ficam muito mais diretas. Acaba aquela luta contra código duplicado na hora de blindar o programa de verdade. O convite fica abertíssimo para continuar explorando esse e muitos outros temas super avançados de Web3, acessando o site Forge College. Um grande abraço para acompanhar mais essa análise trazida pela Forge College e até a próxima!